Oi, eu sou a Naomi e este é o canal Arumin. Esta é a série áudio Leitura Científica. Aqui eu faço a leitura de artigos científicos. Ouvidos para ler, contextualizando audiolivro, leitura e entretenimento, de Rafael de Oliveira Barbosa. A referência deste artigo e o link para acesso você encontrará na descrição do vídeo. Resumo. Este trabalho realiza uma breve contextualização histórica do audiolivro influenciada pelos estudos da história da leitura, Cavallo Chartier, 1998, e da comunicação, Barbosa M, 2013. Abordam-se diversos casos em que literatura e fonografia foram mescladas na produção desse formato editorial, assim como destaca-se a presença de leituras oralizadas desde antes do fonógrafo. São combinadas a pesquisa documental virtual em jornais, revistas, etc., e uma breve revisão bibliográfica referente aos audiolivros, Rubery, 2011 e 2016. Entre rupturas e continuidades, temos que o audiolivro se relaciona historicamente não apenas com os leitores cegos, mas também com o consumo de entretenimento dos videntes. Palavras-chave: audiolivro, fonografia, leitura, entretenimento, comunicação. Introdução. A investigação sobre audiolivros comerciais produzidos para videntes nos colocou como possibilidade e também necessidade o desenvolvimento de uma contextualização sobre esse formato editorial e as práticas dos seus leitores, com vistas a verificar em que medida a leitura com os ouvidos e a concepção de um audiolivro têm panos de fundo históricos mais longos. O que se segue é, portanto, uma busca por um entendimento histórico sobre as transformações do audiolivro como produto de entretenimento, junto a mutações nas tecnologias fonográficas, também para pessoas sem cegueira. O objetivo é contribuir para relativizar a associação direta do uso do formato sonoro aos deficientes visuais, importantes na consolidação da legitimidade dessa forma de leitura. Rubery, 2016. E destacar o consumo dos não cegos, o que trará à discussão a própria relação entre livro sonoro e livro impresso e seus espaços no conjunto das práticas de leituras dos consumidores. Para tanto, discutimos um pouco mais, neste estudo, o uso de fonógrafos, gramofones, cilindros, discos e outros dispositivos de áudio nas práticas de leitura com o ouvido. Tal abordagem permite abarcar as modificações materiais nos suportes textuais, nesse caso de armazenamento, processamento e reprodução do audiolivro, para pensá-los como condicionantes nas práticas de leitura e não repositórios de textos. Apresenta-se assim uma visão sobre as leituras com o ouvido, não como subpráticas, mas como atividades presentes, e em muitas situações, concomitantes e mais comuns que a leitura silenciosa. Há mais tempo do que se costuma destacar. Dispondo de alguns poucos trabalhos e artigos acadêmicos voltados especificamente ao audiolivro, esta tentativa de contextualização viabilizou-se principalmente por meio de documentos históricos em fontes na internet, no acesso a acervos de instituições como o Arquivo Público do Estado de São Paulo e bibliotecas virtuais. Entre fontes primárias e secundárias, deparamos-nos com discografias, catálogos, vídeos, correspondências e artigos, notícias e propagandas de jornais e revistas, além de outras referências textuais da transição do século XIX para o século XX e de décadas posteriores. Leitura com o ouvido e fonografia. Para entender a relação audiolivro-entretenimento, observamos a articulação entre a história chamada leitura ouvida e o surgimento da tecnologia fonográfica, fator importante que possibilitou a materialização do livro falado como formato editorial. Observamos que durante longo período ouviam-se e narravam-se histórias, romances, contos, poesias e diversos outros gêneros textuais, muito em função da necessidade de transmissão cultural,
de costumes, técnicas, leis, enfim, conhecimento e diversão, passatempo em sociedades com os mais diferentes níveis de alfabetização. O pesquisador sueco Jesper Svenbro aponta, por exemplo, a presença de leitura silenciosa no mundo grego antigo como prática de limitados grupos de leitores e desconhecida na maioria dos indivíduos, principalmente analfabetos. Para o leitor que lê pouco e de maneira esporádica, a decifração lenta e hesitante do escrito não conseguiria fazer surgir a necessidade de uma interiorização da voz, pois a voz é exatamente o instrumento pelo qual a sequência gráfica é reconhecida como linguagem. Svenbro, 1998, página 55. No mundo romano, entre os séculos II e III d.C., explica Guglielmo Carvalho, 1998, diversas fontes iconográficas e literárias apresentam um cenário variado de modalidades de leitura. Entretanto, prevalecia a leitura em voz alta, muitas vezes acompanhada de certa gestualidade, até diante de um público ouvinte. Por meio de registros da época, o estudioso evidencia a própria relação entre escrita literária e oralidade. Diz Carvalho, 1998. A leitura podia ser pessoal ou também feita por um leitor que assegurava a mediação entre o livro, o ouvinte ou ainda todo um auditório. No caso de certas composições poéticas, várias vozes leitoras se alternavam segundo a estrutura do texto. Esse recurso à oralidade explica também a forte interação existente entre escrita literária e leitura. A primeira era dominada pela retórica que impunha suas categorias às outras formas literárias, poesia, historiografia, tratados filosóficos e científicos. Por isso, ela exigia, sobretudo diante de grandes auditórios, uma leitura expressiva, modulada por tons e cadências de voz conforme o gênero do texto e os pretendidos efeitos de estilo. Não por acaso, o verbo que indica a leitura da poesia é frequentemente cantare e canora, o termo que designa a voz do intérprete. Ler um texto literário era, em sumo, quase executar uma partitura musical. Carvalho, 1998, página 80, grifo nosso. Essa interrelação entre escrito e voz, explica o autor, requeria forte presença de um estilo oral na própria composição textual. O texto devia ser produzido visando a pronunciação, para que o auxiliavam os sinais críticos e a própria pontuação. Funcionais não tanto para o andamento lógico, mas antes para a estruturação retórica do escrito, com a finalidade de assinalar pausas de respiração e de ritmo para a leitura em voz alta. Carvalho, 1998, página 82. Ainda que sem nenhuma padronização ou sistematização do seu uso. O próprio lançamento de um texto literário era feito pelo recitátil, a leitura pública diante de um público ouvinte. Na Alta Idade Média, com uma nova atitude diante da escrita, a oralização do escrito assume um estatuto um pouco diferente, com o deslocamento da leitura em voz alta para a liturgia, uma prática mais monástica ligada ao ensino religioso. Parkes, 1998. A escrita era percebida como mais que representação da fala, explica Malcolm Parkes ao citar Isidoro de Sevilha, que no século VII já via as letras com poder de trazer a fala dos ausentes de forma silenciosa. As letras em si mesmas eram sinais de coisas, e a escrita passa a ser, daí em diante, uma linguagem visível capaz de transmitir algo de forma direta para a mente por intermédio do olho. Parkes, 1998, página 106. Mudanças na produção textual e a presença maior de textos vão influenciar também no crescimento da chamada leitura escolástica, com uma postura mais dedicada ao comentário e explicação dos textos. Além disso, com mais textos à disposição, será preciso ler mais e mais rápido. Jacqueline Ramesse, 1998, retrata a substituição da audição pela abordagem visual, mais fragmentária e utilitária. Apesar do crescimento da forma silenciosa de leitura, o cenário com predominância e importância da oralidade teria tardado em se modificar, mesmo após o advento da prensa de Gutenberg. E, em A Letra e a Voz, a literatura medieval Zumthor
apresenta a função de cantores, recitadores, atores e leitores públicos aos quais a sociedade medieval confiou a transmissão e a publicação de sua poesia. Zumthor, 1993, página 55. E mesmo com a presença da escrita e após o advento da prensa, o poder da voz continuaria durante algum tempo a se expressar dentro da família, na produção de bens, na religião, no direito, no ensino e na arte. Ademais, devido às condições materiais da escrita e às imposições físicas desta ao leitor, a ideia de leitura estava ligada a uma certa ruminação, pois no contato com o texto, apenas a articulação vocal permitia resolvê-lo na prática. Zumthor, 1993, página 105. Em suma, o medievalista aponta para uma convivência e colaboração entre oralidade e escrita, manuscrito e impresso, em que a primeira ainda teria predominância alguns séculos depois do aparecimento da prensa, até a massificação da escrita, no século XIX. No início do século XVI, nem o suporte impresso do livro ainda se tinha verdadeiramente imposto na prática, nem o conteúdo das mensagens se tinha verdadeiramente liberado de uma herança cultural de séculos dedicados às transmissões vocais. Zumthor, 1993, página 111. Em História da Comunicação no Brasil, Marialva Barbosa, 2013, também nos apresenta a intensa oralidade como cenário no país no século XIX, época em que a nação começa a entrar em contato mais frequentemente com a imprensa e com os novos meios de comunicação, como a fotografia, o cinematógrafo e a fonografia. Em seu trabalho, a autora teoriza sobre uma sociedade em que, mesmo com o advento de tecnologias, conviviam e se atravessavam os mundos letrado e oral, inclusive nas práticas de escrita e leitura. Na análise deste contexto culturalmente plural, por meio de jornais e documentos, como indícios históricos, Marialva Barbosa, 2013, discorre sobre as habilidades de leitura e escriturária de alguns escravos, sua inserção entre os letrados e as práticas comuns de leitura em voz alta e coletiva, como na cena editada da Revista Ilustrada em que 11 escravos liam coletivamente um discurso abolicionista no jornal O País, com um deles ao centro vocalizando o texto, enquanto os demais, podemos supor, fazem o mais absoluto silêncio. Escutam com atenção as palavras que do mundo impresso invadem o mundo oral. Barbosa, M., 2013, página 149. Tal mistura de formas de leitura seguiu no século XX com a distribuição oral dos jornais em ambientes privados, entre amigos e familiares e no trabalho, para o que podem ter contribuído os baixos índices de alfabetização da época. O texto transmitido pelos periódicos era, assim, também discurso falado, cuja força da locução e da compreensão dependia dos aspectos articulados do discurso, mas também da mímica, dos gestos, ou seja, dos elementos não articulados. Barbosa, M., 2013, página 205. Além disso, a integração entre oralidade e escrita se dava muitas vezes na produção de textos escritos em cartas, poesias e periódicos marcados por características estruturais e de linguagem do texto oral para representar diálogo, conversas, falas e entonações, tornando presente o autor ausente. Ao considerarmos esse caminho de misturas entre escrita e oralidade, a realização de produções sonoras baseadas em obras literárias como modo de entretenimento possível, com o surgimento do fonógrafo no século XIX, não nos parece um movimento de ruptura em relação ao contexto cultural vigente, mas variação ou transformação de um conjunto de práticas de leitura historicamente presentes. Um aspecto primeiro de diferenciação do audiolivro é que, por meio das tecnologias de captura e reprodução do som, desfez-se a necessidade da presença física do intérprete ou ledor para se ouvir uma história. O som, agora estável e recuperável, pode ser percebido fora de seu contexto de produção, como a palavra escrita apropriada pelo leitor em momento diferente da enunciação escrita por parte do autor. Com isso, podemos, por um lado, reconhecer a continuidade da oralização da leitura e, por outro, começar a pensar a escuta de audiolivros como uma outra experiência de leitura, inclusive na perspectiva estética. Rave Pedersen, 2016.
em função de diferentes condições materiais da leitura. Nesse sentido, é que a invenção do fonógrafo por Thomas A. Edison, 1978, no final do século XIX, pode ser tratada como um marco importante dentro da leitura ouvida. Há um paralelismo entre as transformações no campo da fonografia e a idealização de um produto editorial em formato sonoro. Fonografia e audiolivro. Para apresentar os audiolivros concebidos inicialmente tanto para deficientes visuais quanto para leitores não cegos, é possível indicar alguns tipos de registros sonoros de estúdios americanos feitos a partir do início do século XX, incluindo-se as adaptações para o áudio de pequenos trechos de obras literárias, seja por meio de uma simples recitação ou do uso de um tom mais cantado por parte dos intérpretes. Camelot, 2011, Rubery, 2014. No início do século XX, inclusive, algumas gravações de estúdios americanos parecem já ter chegado ao Brasil, por exemplo, pela Casa Edison, dos irmãos Fred e Gustavo Figner, atuantes no segmento fonográfico. Em alguns anúncios das revistas produzidas pela loja, observa-se a exclusividade, por exemplo, do agente Columbia Phonograph Company, de New York, no Brasil. O Eco, maio 1908. Na releitura de edições da revista Eco Fonográfico, publicação mensal lançada em 1902 pelos irmãos Figner, como um jornal explicativo da arte fonográfica, Palma 2011, página 253, encontra-se indícios de penetração e incentivo à tecnologia fonográfica em território nacional. Tal publicação informava por meio de manuais, conteúdos técnicos detalhados sobre funcionamento de agulhas, cilindros e discos. Realizava recomendações técnicas para uso mais eficaz dos aparelhos e incentivava gravações caseiras. Eco Fonográfico, setembro de 1902. E principalmente a publicação apresentava as múltiplas aplicações da recente tecnologia inventada por Edison, como aparece na seção O X da Fonografia, na edição de outubro de 1902. Nos grandes salões, ao lado do piano, que desprende melodias sonoras arrebatadas das suas teclas por mãos de fada, as esposas queridas e as noivas adoradas, ostenta-se em pedestal artístico o gramofone modelo, que não raro imprime nos cilindros uma canção de amor, uma poesia inspirada, um romance em poucos capítulos. A voz timbrada de um cantor qualquer que ele seja, tenor ou barítono, a voz argêntea e pura de um soprano ou contralto ficaram gravadas para sempre no tubo do aparelho. E quão agradável não é aí, a momentos, ouvir-se a reprodução límpida, correta das mesmas canções de amor, das mesmas poesias e dos mesmos romances. O X da Fonografia, outubro de 1902, página 2. Devem ser destacados, no catálogo da Casa Edison, gêneros que vão de discursos a poesias e romances curtos, ainda que não fossem predominantes. Outro exemplo pertinente, também relacionado ao consumo doméstico da fonografia, encontra-se na primeira página da edição de setembro no mesmo ano, sob o título Monólogos e Poesias anunciam ao leitor. Quereis ir e folgar? Procurai na Casa Edison os cilindros especiais contendo jocosos monólogos, em prosa e verso, declamados por artistas cômicos de primeira linha. Quereis forçar a hilaridade? Reuni em vosso repertório meia dúzia desses tubos, impressos com interessantes versos de um espírito fino e inofensivo, e divertireis os vossos convidados e amigos. Vide os novos catálogos da Casa Edison, cuja distribuição continua a ser gratuita. Monólogos, etc. Setembro de 1902, página 1. Assim, as fontes documentais parecem sugerir a existência, ainda que mínima, de leituras gravadas no Brasil, no início do século XX, para fins de entretenimento. Tais discos ainda não serão tratados aqui como audiolivros, não apenas por conta da pouca capacidade de armazenamento dos cilindros e discos da época, mas também devido ao imprescindível mergulho investigativo em discografias e catálogos para confirmar possíveis gravações literárias dentro dessa categoria. Por outro lado, as informações coletadas indicam a existência de recitações, romances, poesias
e outros textos escritos experimentados em formato fonográfico, criando uma ponte entre tais arquivos e o passado recente. A ideia livro fonográfico de Thomas Edison e o que viria em seguida, o livro falado, o audiolivro. Nesse sentido, sugere-se um processo contínuo de reconfiguração da leitura com o ouvido e da leitura sonora que expõe essa copresença entre as funções de diversão e acessibilidade. Ressalvamos, porém, que tais fontes históricas funcionam como indícios de ideias circulantes em sua respectiva época em torno da tecnologia sonora, não sendo fontes da verdade, já que são principalmente publicações com fins comerciais publicitários. Nos acervos digitais de dois importantes jornais brasileiros, O Globo e o Estado de São Paulo, pouco foi encontrado também acerca das práticas de leitura com audiolivros e sobre o próprio formato. Apenas a partir da década de 80, algumas poucas reportagens ou nota foram publicadas, sendo insuficientes ao nosso objetivo inicial de identificar mais momentos da existência do livro sonoro no país. Todavia, destacam-se alguns casos de produção de audiolivros para entretenimento, como o Selo Festa, criado nos anos 50 pelo jornalista Irineu Garcia e que durou até o início da década de 70. Conforme apresenta, a reportagem coleção traz à tona raridades do Selo Festa, publicada no site da Folha de São Paulo em 24 de fevereiro de 2005. No catálogo do Selo Festa estão músicas, registros sonoros de obras literárias, romances e poesias, como uma adaptação de O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry, interpretada pelo grupo de teatro Paulo Autran, 1950, com música de Tom Jobim e textos de Pablo Neruda, em 20 poemas de amor e uma canção desesperada, e os poemas de Federico Garcia Lorca, em Poemas e Canções, ambos em espanhol. Entre os nomes da literatura brasileira lançados pelo Selo Festa está o poeta João Cabral de Melo Neto, que narra seus próprios textos. A partir de 1960, a gravadora Continental de São Paulo levaria até as crianças clássicos da literatura infantil mundial e os contos brasileiros, com a coleção Disquinho sob a direção do compositor Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha, ou João de Barro. A companhia lançou discos compactos e coloridos, com histórias musicadas, com a narração de Sônia Barreto, Nelly Martins e outros, e que também compunham histórias e personagens interpretados pelo elenco do Teatro Disquinho. Até o final dos anos 80, foram cerca de 70 discos, incluindo títulos como História da Dona Baratinha, 1960, As Aventuras do Saci Pererê, 1970, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, 1983, entre outros. Em 1977, o jornalista Aramis Millard destacaria diversas vezes em sua coluna no jornal Estado do Paraná o trabalho desenvolvido pela editora Continental. Em 13 de novembro, citou o acervo de discos infantis, segundo ele, 20 LPs, cada um contendo de 2 a 4 histórias e também em compactos duplos, feitos pelo estúdio, e lembrou o cuidado dedicado à produção dessas narrações, que incluíam importantes nomes da música e do rádio brasileiros, como Radamés Gnatali, Paulo Tapajós e João de Barro, discos. Escreveu Millard sobre a Continental, uma das poucas gravadoras realmente preocupadas com o público infantil em termos de gravações. Produzidos há 10, 15 ou até 20 anos, as gravações infantis da Continental continuam a encantar as crianças, pois foram realizadas com extrema competência. Discos SD. Ainda na década de 60, mais especificamente entre 1965 e 1966, além das radionovelas, o rádio brasileiro também foi espaço para recitações de curtas obras literárias, como o quadro 5 Minutos com Paulo Autran, na Rádio Eldorado AM de São Paulo, em que o autor interpretava trechos de poemas como Receita de Mulher, de Vinícius de Moraes, trechos da peça Otelo, de William Shakespeare, além de poemas e crônicas de Carlos Drummond de Andrade. 2 décadas depois, produziu-se uma coletânea de algumas dessas interpretações em LP.
Já nas décadas de 80 e 90, as obras em áudio também chegaram ao público brasileiro como produto de entretenimento por gravadoras e editoras como Polygram, Zósimo, setembro de 1993, página 3, Livraria da Vila, Livros, 1994, página D3, e Sony. A própria Academia Brasileira de Letras já lançou audiolivros, como o que incluía textos do já mencionado João Cabral de Melo Neto, narrados por Marli de Oliveira, sua mulher. Pessoas, junho de 1994, página 14. Curiosamente, é preciso ressaltar que a retórica dos jornais em torno dos audiolivros no Brasil foi bastante semelhante nas mais diversas décadas. As manchetes e matérias evidenciavam e ainda evidenciam o caráter da novidade, o que sugere a dificuldade que o produto tem enfrentado para se popularizar no país, e da mobilidade dos audiolivros. Como exemplos, temos a reportagem do Caderno 2, do jornal O Estado de São Paulo, de 2 de junho de 1994, com o título Livros Falados Chegam ao Mercado. Nela, o audiolivro é definido como uma fita cassete com duração de 40 a 80 minutos, em que o próprio autor é o narrador. O produto é novidade no Brasil, mas já tem mercado estabelecido na Europa e nos Estados Unidos. Neste último, em 6 anos, rendeu 6 milhões de dólares. No segundo caderno de O Globo, em 18 de junho do mesmo ano, sob o título Diário de um Mago, vira audiolivro de 4 horas, em referência à adaptação da obra de Paulo Coelho. O mercado para o formato em áudio é tido como promissor a julgar pelos lançamentos sucessivos. Na revista O Globo, de 30 de outubro de 2005, um site francês especializado para download de audiolivros chega ao Brasil destacado sob o título A Vez do Audiolivro. Os criadores da página já evidenciam como o avanço tecnológico chegar aos livros falados. É possível ouvir num computador, gravar num CD para usar no carro ou num Discman. Também dá para tocar em MP3 players e outros aparelhos portáveis, diz Frederic Bonnet, A Vez, outubro de 2005, página 41. Por fim, verifica-se, tanto por meio das referências bibliográficas quanto pelas diversas produções de obras sonoras citadas, a longa presença da literatura sonora no conjunto das práticas de leitura dos videntes desde Thomas Edison. Assim, nossa investigação busca nuançar a imediata associação entre audiolivros e seu uso por cegos. A partir de outras referências, podemos ainda constatar a importância da audioleitura e da produção de audiolivros na descentralização nas concepções de livro e leitura do objeto impresso. Afinal, escreve Matthew Huber, 2016, pesquisador que se debruça sobre os audiolivros. Assim como a prensa liberou o livro da dependência do escriba, o fonógrafo representou uma libertação análoga de sua dependência do impresso. Se tal otimismo com relação à evolução dos livros deixa muitos leitores desconfortáveis hoje, em um momento em que a longevidade do livro impresso está novamente em dúvida, é porque, em parte, nós nos acostumamos a associar impresso com progresso e não sabemos como responder aos desafios colocados pelos novos meios. Huber, 2016, página 54, tradução nossa. Tecnologia sonora e literatura. Vem de longe as expectativas e as representações criadas em torno do encontro literatura-fonografia, que, de certa forma, levaram a certas experiências empreendidas no campo literário desde então. O artigo The Book of the Future or Whispering Machines, a Speculation, publicado em 24 de junho de 1885 no jornal australiano The Mercury, mostra que as novidades em torno da possibilidade de uma literatura fonográfica tinham cruzado o mundo 7 anos após a invenção do fonógrafo. O periódico levanta questões e especulações sobre experimentos iniciais realizados para o desenvolvimento de um aparelho de reprodução de livros sonoros. No texto, por exemplo, abordam-se temas como portabilidade, novas possibilidades de leitura, o uso dos sentidos, ouvido, olho, a concentração na leitura e a substituição da voz humana pela de um autômato. Em um grande exercício de imaginação, o jornal apresenta o livro sonoro como o livro do futuro, sendo impresso não mais em papel, mas em um cilindro de metal e colocado em um pequeno autômato que pode ser tocado à vontade e que será lido a partir do lugar em que está colocado até o fim.
a menos que seja interrompido. The Book, 24 de junho de 1885, página 4, tradução nossa. Nas possibilidades de leitura imaginadas pelo jornal está a audioleitura fora do ambiente doméstico, em deslocamentos ou ao ar livre. Ao mesmo tempo, as reflexões sobre a máquina apontam problemas como distração das atividades cotidianas e influência da tecnologia em determinados elementos da leitura, como controle e velocidade, a entonação, a pronunciação, entre outros. A avaliação do jornal sobre o livro do futuro encontra nesse formato textual até mesmo relevância econômica para a Austrália, afinal cobre um dos principais insumos locais à época e um dos metais mais sonoros. Teria um novo uso ao substituir o papel e ser o meio das máquinas de sussurro. The Book, 24 de junho de 1885, página 4, tradução nossa. Porém, sabemos, o papel nunca foi ameaçado pelo cobre. Na própria fonografia, logo os cilindros foram trocados pelos diversos modelos de discos de vinil, com maior capacidade de armazenamento, levando à possibilidade de gravação de obras mais longas e reduzindo a necessidade de cortes drásticos no texto a ser sonorizado, além da facilidade de estocagem. De acordo com Jasper Olson em The Audiographic Impulse Due in Literature with the Tape Recorder, Olson 2011, foi da fita magnética o impacto mais profundo no que ele denomina Recorded Literature, possibilitando novas formas de trabalhos e composições, inclusive pela maior facilidade de acesso e uso da tecnologia de gravação por amadores e afetando as conceituações de tempo, memória, identidade, voz e narrativa. Ademais, segundo ele, 2011, questões de representação simbólico real, distribuição e recepção da literatura também sofreram impacto. Olson, 2011, destaca como primeiras consequências do uso das fitas a objetificação do som, isto é, esse poderia ser editado e manipulado, o que era mais complicado no emprego do fonógrafo. Um método de manipulação do som nas práticas artísticas como a fita magnética é o cut-up, que consiste em cortar, recombinar, justapor trechos das fitas originais para produzir novos textos, distorcendo formas privilegiadas de narrativa na visão de Olson. Ainda assim, a fita não era considerada um meio realmente viável para o mercado literário, aponta Olson em função do domínio do livro. Escritores como o americano David Antin, citado pelo pesquisador, viam a fonografia como modo de armazenamento de seus textos falados para posterior revisão e adaptação ao impresso, ou seja, como parte do processo de composição. Olson, 2011. No entanto, alguns artistas encontraram modos alternativos de incluir a tecnologia dentro dessa rede de distribuição, como lançamentos de obras com os formatos em papel e em som, para que o leitor simultaneamente ouvisse o texto sonoro enquanto olhasse para a página. Tal prática engajaria o leitor de maneira diferente, pela demanda de mais funções motoras e atos perceptivos na recepção da obra, e daria controle maior ao autor sobre o texto com a sua própria interpretação na gravação. Olson, 2011. Na arqueologia das tecnologias sonoras feita por Olson, 2011, apenas no final dos anos 60 e início dos 70, as obras literárias sonoras teriam lançamentos mais frequentes, o que se deve principalmente, nas palavras dele, à invenção da gravação em cassete, flexível e durável, e o suficiente para servir como meio de distribuição para editores, escritores e artistas. Na década seguinte, nos Estados Unidos, a indústria dos audiolivros, com grandes e pequenas editoras, alcança seu boom, como afirma Platt, 2012. O autor aponta como alguns dos fatores desse crescimento o advento do Walkman, da Sony, e a prevalência dos tocadores de fita nos carros, facilitando a possibilidade da escuta individual e móvel. O sucesso fez emergir críticas. Uma delas era que, em muitos casos, a capacidade de armazenamento das fitas levava a uma necessária redução das obras a serem gravadas, degradando a arte. Caso se optasse pela manutenção dos textos de maneira integral, era necessário colocá-los em diversas fitas cassete. Podemos ver assim que tais suportes, a fita e o reprodutor, implicavam determinadas operações para quem produzia os livros em áudio, para adequá-los ao formato e comportamentos para os leitores que necessitavam
trocar de lado ou de fita para dar prosseguimento à narrativa. Posteriormente, a tecnologia digital pode de certa maneira contribuir para modificar tais práticas de leitura com o CD, Compact Disc, e principalmente a tecnologia MP3, formato de codificação, que potencializou ainda mais a portabilidade dos registros sonoros por conta de sua compatibilidade com diversas plataformas, facilitando o compartilhamento e sua forma específica de compressão de dados, reduzindo significativamente a necessidade de espaço físico para o armazenamento desses arquivos em áudio. Stern, 2006. No lado comercial, é possível identificar transformações em modelos de negócio na indústria dos audiolivros. O digital e a internet criaram algumas das condições para melhor produção, distribuição e venda do audiolivro. Isso se reflete no destaque do comércio online como caminho preferencial e sustentável para as editoras de audiolivros, o que não significa falta de pontos de venda físicos, como livrarias e lojas de conveniências. A mais recente aposta é o serviço de vendas e assinaturas de livros sonoros via aplicativos, em que novas funcionalidades são exploradas, como a interação com as redes sociais e as possibilidades de armazenamento dos audiolivros lidos na nuvem e as respectivas marcações textuais. No Brasil, desde 2014, os aplicativos da YouBook e Toca Livros estão disponíveis para dispositivos com iOS e Android e se consolidaram como inovação mais recente no mercado nacional de audiolivros. A assinatura e a audioleitura pelo site e pelos apps dessas empresas seguem as tendências tecnológicas e os modelos de negócio na indústria de mídia de modo geral. Curiosamente, apesar dessas novidades e a expectativa de popularização no formato no país, não é possível dar um panorama sobre o mercado nacional de audiolivros por falta de informações disponíveis sobre essa indústria. Considerações finais. De todo modo, buscamos incluir o audiolivro dentro da longa história da leitura e apresentar ainda que, brevemente, a relação entre certas transformações nas tecnologias de gravação e reprodução do som e a constituição das obras sonoras e dos seus próprios leitores. Sem esquecer da importância do formato na garantia de acesso à literatura aos deficientes visuais desde o século XIX, e, inversamente, da força e da legitimidade que a luta por acessibilidade garantiu aos livros gravados. Kubery, 2016. Um olhar sobre as variações a partir da fonografia e continuidades com a história da leitura com o ouvido na audioleitura por meio de diversos momentos das gravações literárias dentro e fora do país, é que podemos vislumbrar a presença de uma literatura sonora com finalidades de entretenimento ao longo do tempo. Ressalvamos, porém, que a intenção não foi resgatar toda a história do audiolivro, ainda que possamos expor as mudanças e aperfeiçoamentos tecnológicos que impactam na produção, na distribuição e no consumo desse meio literário. Há muito mais para ser investigado numa perspectiva histórica sobre essa mídia do que o que se pôde mostrar. Na realidade, as informações colhidas nessa pesquisa documental permitem confrontar discursos e premissas sobre o audiolivro. O que se revelou foi a necessidade de se considerar o audiolivro como uma mídia em si, acessível a videntes e deficientes visuais, e não um subproduto do livro, e de se apreendê-lo como problema de pesquisa, tendo em perspectiva as práticas oralizadas de leitura e materialidade das tecnologias fonográficas e os mais diversos fatores culturais, sociais e econômicos. Enfim, as redes complexas que o configuram e o tornam produto de entretenimento.